Only believe, only believe, only believe. All things are possible. Only believe. Fear not, little flock, whatever your lot. He enters all rooms, the doors being shut. He never forsakes, he never is gone. So carol his presence in darkness and dawn. All things are possible. Only believe, only believe. All things are possible. Only believe, only believe, only believe. All things are possible. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Um bom dia com Jesus. O Senhor continue nos abençoando e a graça, a misericórdia e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada coração. Vamos meditar nesta manhã na carta de Tiago, no seu capítulo 1, do verso 13 até o verso 18, que diz assim: Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta a ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não se engane, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. O Senhor acrescente bênçãos à leitura de Tua palavra, que ela possa produzir aquilo que cada um precisa e necessita nesta manhã, no nome do Senhor. Meus irmãos, a pessoa madura, ela é paciente em meio às tribulações. Por vezes, as tribulações, elas se apresentam na forma de provações exteriores, em circunstâncias exteriores da vida, como perca de emprego, problemas familiares, problemas com filhos, e por vezes são tentações interiores. As tribulações, elas podem ser provas enviadas por Deus, como nós já vimos, que Deus prova os seus filhos, ou tentações enviadas por Satanás e estimuladas por nossa natureza caída. Então, Satanás se aproveita da nossa natureza caída para que então ele possa nos tentar nas nossas falhas, nas nossas dificuldades, para que então nós desobedeçamos a Deus e ficamos em pecado. É desse aspecto, sobre a tentação interior, que nós vamos falar. Podemos nos perguntar por que Tiago associa essas duas coisas? Qual a relação entre as tribulações exteriores e as tentações interiores? Bem, a relação é simples. Se não tivermos cuidado, tribulações exteriores
podem tornar-se tentações interiores. Eu vou repetir para fixar bem. Se nós não tivermos cuidado, as tribulações exteriores, isto é, os problemas de fora, como eu já citei, pode tornar-se em tentações interiores. Ao vivenciarmos circunstâncias difíceis, podemos nos pegar murmurando contra Deus, questionando o amor de Deus na nossa vida e resistindo à sua vontade. Então é por isso que devemos observar muito quando estamos passando por grandes e variáveis provas, como diz Tiago, porque ao vivenciar as circunstâncias difíceis, nós podemos ser pegos murmurando contra Deus, questionando o amor de Deus para nós e resistindo à sua vontade. Neste ponto, meus irmãos, Satanás aparece como uma oportunidade de escapar das dificuldades. E essa oportunidade constitui uma tentação. Há diversas ilustrações dessa verdade ao longo da Bíblia. Abraão chegou em Canaã, descobriu que não havia alimento na região. Então, isto era uma circunstância exterior. Abraão foi chamado por Deus, Deus deu a promessa do filho, Deus disse para ele que iria guiá-lo e sustentá-lo, mas ao chegar naquela terra com fome, Abraão chegou ali em Canaã e descobriu que não havia alimento na região, dificuldade exterior. Não conseguia cuidar de seu gado, nem de seu rebanho. E essa tribulação foi uma oportunidade de provar Deus. Olha como que isso é profundo, meus irmãos. Como que isso tem uma profundidade incrível para nós. Então, Abraão transformou em uma tentação e desceu ao Egito. Deus teve que disciplinar Abraão e restaurar ele a uma posição de obediência e de bênção. Eu vou repetir de novo, a fim de que a gente possa fixar bem essa ilustração do nosso pai da fé. Não é porque nós somos filhos de Abraão, filhos de Deus em primeiro lugar, chamados por Deus, que nós não vamos ter provações e tentações. Então Abraão, quando ele chegou ali em Canaã, ele descobriu que não havia alimentos na região. Não conseguia cuidar do seu gado, nem do seu rebanho. E essa tribulação foi a oportunidade de provar Deus. Mas Abraão transformou em uma tentação e desceu ao Egito. Deus nos prova através do tempo. Deus envia provas para nós para testar a nossa fé. E Abraão, ao invés de aproveitar esta oportunidade para aumentar o seu testemunho perante Deus, Abraão transformou em uma tentação e desceu ao Egito. E Deus teve que disciplinar. Nós já conhecemos, o que aconteceu com ele, com a sua esposa. E Deus teve que disciplinar Abraão e trazê-lo de volta a uma posição de obediência e bênção. Quando nós saímos da nossa posição, quando nós apostatamos, é uma palavra que o nosso profeta de Deus utiliza muito, quando nós apostatamos, saímos da nossa posição, apostasia, você sair da sua posição, então Deus vai te disciplinar a fim de te trazer de novo a sua posição, a uma posição de obediência e bênção. Porque, meus irmãos, obediência e bênção estão ligadas. Uma pessoa desobediente, ela pode até ser bem-sucedida no mundo, ela pode até prosperar no mundo, mas as bênçãos celestiais não estão com ela. O que importa para nós não são as bênçãos materiais. O que importa para nós são as bênçãos celestiais e essa só é encontrada em Jesus Cristo. Nós vamos voltar aqui ao nosso tema. Então, outro exemplo, enquanto Israel perambulava pelo deserto, em várias ocasiões a nação transformou provações em tentações. Eu quero que você pegue este quadro. Veja, as provações, muitas provas exteriores, se transformam em provas interiores.
Então Deus nos dá uma prova exterior e ao invés de nós transformarmos esta provação em glória, muitas vezes nós transformamos estas provações em tentações. Pouco depois de Israel, deles terem sido libertos da escravidão no Egito, o suprimento de água acabou. E os israelitas eles marcharam 3 dias sem ter o que beber. Quando eles finalmente encontraram água, essa água era amarga e intragável. Olha que dificuldade. Lutaram, estavam lá batalhando, sofrendo no Egito. Deus abre o Mar Vermelho, eles passam pelo mar e depois vem esta primeira provação. A primeira provação que eles tiveram foi estar de frente ao Mar Vermelho e o mar se abrir. Só isso já deveria sustentar o testemunho deles nas provações. Oh, irmãos, nós nunca podemos ignorar as bênçãos que Deus fez por nós. Deus fez várias bênçãos para eles, desde que cuidou deles lá no Egito, enviando Moisés para retirá-los. Depois o grande milagre do mar se abrindo, eles tinham um testemunho de Deus, eles podiam testemunhar que Deus é real, verdadeiro e fiel. Mas eles só olharam para as circunstâncias da vida presente. Quando nós apenas olhamos para as dificuldades da vida presente, nós ficamos murmuradores e nós corremos esse risco de transformar uma provação exterior em uma tentação interior. Então eles encontraram ali as águas amargas. No mesmo instante, ao invés deles buscarem a Deus, porque é isto que as provas fazem. Deus envia provas para que nós possamos nos aproximar mais dele em oração, em entrega. Cada prova que nós passamos, cada dificuldade que nós passamos, é para que nós possamos nos aproximar mais de Deus e olhar para trás e dizer assim: o Senhor é o meu ajudador, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu amparo. É isso que vem, é para isso que vêm as provas. Nós queremos realmente estar na vontade de Deus. Só que naquele instante eles começaram a murmurar e a culpar a Deus, transformaram essa aprovação em uma tentação e então fracassaram. Por certo, Deus não deseja que caiamos em tentação, mas Ele não nos poupa da experiência de sermos tentados. Sim, o povo de Deus ele é provado. Tentado, às vezes, quando a gente vê aqui na Bíblia, o profeta de Deus para esta era já nos ensinou que Deus não tenta ninguém, mas Ele prova todo aquele que Ele chama por filho. Então, para amadurecer, é preciso enfrentar provações e tentações. Se você quer amadurecer na fé, você tem que lembrar disso. Você vai ter que passar por provações e tentações a fim de superar as tentações. Nós devemos considerar 3 coisas. Primeiro, Deus julga o homem. Isso é muito importante e Tiago aborda isso de uma forma muito importante. Ele diz: olhem diante e vejam a que o pecado leva. O que leva ao pecado? O pecado leva à morte. Não se deve culpar Deus pelas tentações. Ele é santo demais para ser tentado e amoroso demais para tentar os outros. Deus nos prova como Ele fez a Abraão. Gênesis 22. Mas jamais nos tenta. Veja, Deus nos prova e jamais nos tenta. Nós é que transformamos ocasiões de prova em tentações. A tentação é uma oportunidade de realizar algo bom. Olha só, a oportunidade, a tentação, ela é uma oportunidade de realizar algo bom de maneira errada, fora da vontade de Deus. Porque quando nós somos tentados, como eu já disse, Deus quer que nós vamos a Ele, que a gente vá a Ele.
Você tem que ter isso dentro do seu coração. A tentação, ela é muito grande quando você deixa que ela tome conta do seu ser, ignorando a Deus. Eu quero que você grava isso dentro do seu coração. As provas vêm para que nos fortalecer e nos amadurecer. A tentação é uma oportunidade de realizar algo de bom de maneira errada, fora da vontade de Deus. É errado querer passar em uma prova? A prova que você vai fazer na escola é errado? Querer passar por uma prova? Claro que não. Mas colar para passar na prova é pecado. A tentação de colar é uma oportunidade de fazer algo bom, passar em uma prova, mas de maneira errada. Não é errado comer, mas se para obter o alimento considera-se a possibilidade de roubar, trata-se de uma tentação. Pensamos no pecado, meus irmãos, como um único ato, mas Deus o vê como um processo. Adão cometeu um ato de pecado. E, no entanto, esse único ato trouxe pecado, morte, julgamento sobre toda a raça humana. E o que Tiago está escrevendo aqui é o processo do pecado. E esse processo do pecado, ele passa por 4 estágios. Primeiro, o desejo, verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atraz e seduz. A palavra cobiça, ela pode se referir a qualquer tipo de desejo. Os desejos normais da vida, que foram dados por Deus e não são em si mesmos pecaminosos. Sem esses desejos, não se vive normalmente. Se a fome ou a sede não existissem, ninguém comeria nem beberia e todos morreriam. Se não fosse pelo cansaço, o corpo nunca descansaria e acabaríamos esgotados. O desejo sexual normal, sem ele a raça humana não teria continuidade. Quando procuramos satisfazer a esses desejos de maneiras fora da vontade de Deus, aí nós entramos em apuro. É normal comer, mas a gula é pecado. É normal dormir, mas a preguiça é pecado. Em Hebreus 13, 4 diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Algumas pessoas tentam tornar-se espirituais, negando esses desejos normais ou procurando reprimi-los, mas isso só os leva a perder seu caráter humano. Esses desejos fundamentais da vida são o vapor, a caldeira que impulsiona a máquina. Se o vapor é cortado, falta energia. Quando o vapor fica descontrolado, causa destruição. O segredo é o controle constante desses desejos através do Espírito Santo que nos deu domínio próprio. Esses desejos devem ser nossos servos, não nossos mestres. Eles têm que estar submetidos à vontade do Espírito Santo, não nós mesmos querendo ser autocontrolados e algo mental, mas através da força do Espírito Santo, esses desejos devem ser nossos servos, não nossos mestres. E a única maneira, meu irmão, de controlá-los é por meio do Espírito Santo que Jesus Cristo nos enviou. Então, primeiro é o desejo, depois vem o engano. Veja que é um processo, desejo, depois engano. Nenhuma tentação, ela não é aparente. Sempre a tentação é mais atraente do que de fato é. Tiago usa 2 ilustrações para provar o que ele está dizendo. O verbo atrair aqui, meus irmãos, é associado à ideia de colocar uma isca em uma armadilha. Quem já pescou, você não coloca lá uma isca? Aquilo é uma isca, é uma armadilha. Aquilo é um engano. A palavra engano no grego significa seduzir. Significa colocar a isca no anzol. Para quem gosta de pescar aí, né? Então significa seduzir, colocar a isca no anzol. E é esse engano que Tiago está se referindo aqui. Então a palavra engano aqui, ela significa seduzir.
Ela olha aqui, ele olha e fala, nossa, o peixe olha lá aquela isca, ele fica seduzido por ela e vai até ali para comer aquela isca, então é fisgado. Esse é o primeiro exemplo. O caçador e o pescador usam a isca para atrair a presa. Nenhum animal entra deliberadamente em uma armadilha sem uma isca. O peixe não morde o anzol vazio de propósito. Então a ideia é escolher a armadilha e o anzol certo para pegar a pessoa. A tentação sempre tem uma isca que apela para os desejos naturais, humanos. Não apenas nos atrai, mas como também esconde o fato de que a satisfação desse desejo resultará mais cedo ou mais tarde em grande tristeza e castigo. O que nos empolga é a isca. Ló não teria mudado para Sodoma se não tivesse visto a campina do Jordão, que era toda bem regada. Gênesis capítulo 13, verso 10. Ao olhar para a esposa de outro homem, Davi não teria cometido adultério. Se tivesse antevisto as consequências trágicas de seu ato, a morte do bebê, o assassinato de um soldado valente, o estupro de sua filha Tamar. A isca nos impede de ver as consequências do pecado. Lembre-se disso, a isca, ela nos impede de ver a consequência do pecado e só mostra o desejo, a satisfação, o peixinho vendo aquela isca, aquela minhoca, e que delícia, ela é diferente de tudo, e quando pega, foi fisgado. Então, para fixar, anote isso no seu caderno de anotação. A isca nos impede de ver as consequências do pecado. Quando Jesus foi tentado por Satanás, ele lidou com a tentação tomando por base a palavra de Deus. Ele repetiu 3 vezes, está escrito, está escrito. Transformar pedras em pão para saciar a fome pode ser algo sensato do ponto de vista humano, meus irmãos, mas não do ponto de vista de Deus. Quando conhecemos a Bíblia, é possível perceber a isca e lidar com ela. É isso que significa andar pela fé. Não segundo as aparências. Quem anda pela fé sabe discernir que aquilo é uma isca de Satanás. E fica longe dessas iscas. E lembre-se, essas iscas sempre são desejos humanos não controlados pelo Espírito Santo. E para finalizar, a desobediência. Então nós vimos o desejo, o engano que significa seduzir, significa a isca. E agora no verso 15, para finalizarmos, nós vamos ver a desobediência. Verso 15 diz assim: então a cobiça, ou a sedução, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Passamos das emoções, desejos, para o intelecto, engano, isca, e agora para a escolha. Tiago agora ele vai mudar a ilustração da caça e pesca para o nascimento de um bebê. O desejo concebe um método para pegar a isca. E a escolha e a prova e entra em ação. Então é uma escolha. E o resultado dessa escolha de escolher morder a isca é o pecado que gera a morte. Então, ao olhar a isca, nasce-se o desejo daquela isca e aí se toma a atitude, se toma a ação de ir lá e morder aquela isca. E quando morde aquela isca ou quando cai naquela armadilha, então gera morte. O que você faz quando você pega um peixe? Você abre ele, limpa, você mata o peixe. Quando você pega uma caça, o que você faz com ela? Você mata a caça. Então, desejo, sedução e desobediência. Desejo colocado a isca é colocada para seduzir e produzir o desejo. E quando esse desejo é consumado, é concluído, ele gera desobediência. E essa desobediência gera morte. O desejo concebido é um método para pegar a isca. Quando quer sintamos isso, quer não,
caímos na armadilha ou somos fisgados. O bebê nasce, quando cresce, tudo se complica. A vida cristã é uma questão não é uma questão de escolha vazia. Não é isso. A vida cristã, ela é escolha sim, mas uma escolha dirigida por Deus. Para finalizar, eu ouço com frequência cristãos dizerem: não sinto desejo de ler a Bíblia, ou não sinto vontade de participar das reuniões de oração, ou não sinto vontade de ler a mensagem, não sinto vontade de orar. Irmãos, vocês têm que se alimentar do poder de Deus. Se você não se alimenta do poder de Deus, então você vai ficar um cristão imaturo. E cristãos imaturos caem com frequência em tentações, deixam que seus sentimentos tomem as decisões. Quanto mais você se esforça para lutar com as suas próprias forças, deixando Deus de lado, deixando a vontade de Deus de lado, mais você vai sofrer, mais você vai, ao invés de glorificar a Deus na tentação, você vai murmurar. Deixa Deus controlar a sua vida. Porque em Filipenses 2,13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo sua vontade. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, mais uma vez por esta meditação. E eu entrego a Ti, Senhor, que nós possamos aprender com aquilo que o Senhor tem nos ensinado e nas provações possamos glorificar ao Senhor. Todos nós passamos por provações e tentações, mas grande é o Senhor para nos guardar, para nos ajudar e para nos proteger. Concede aquilo que cada um precisa e necessita, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Cristo voltará e sua noite